Queridos irmãos, o evangelho anterior, que foi o de sábado, era aquele em que Jesus dizia aos apóstolos, depois já de ter revelado que ele e o Pai são um só, de que aquele que crê nele, que guarda os seus mandamentos, ele e o Pai viriam neles e fariam nele a sua morada e assim por diante. Ele diz: vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Então, os apóstolos respondem: eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que ninguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus lhes falando daquele modo do Pai, de uma maneira clara: eu e o Pai somos um, aquele que crê em mim, aquele que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos, nós viremos a Ele, nós faremos nele a nossa morada, sem recorrer a metáforas, sem recorrer a nenhuma imagem, a nenhum símbolo, a nenhuma figura. Conduziu a fé dos apóstolos a um nível mais alto de contemplação. É aquilo que acontece toda vez que, mesmo nas coisas humanas, nós deixamos de utilizar um termo comparativo, uma imagem, e nós passamos, por assim dizer, a ver a coisa, a ver a essência, ainda que ela não seja verdadeiramente descritível. Nós não nos damos conta, mas isso acontece conosco a todo momento. Por exemplo, quando nós saboreamos uma maçã, nós não somos capazes de descrever tudo aquilo que nós sentimos ao saborear a maçã. Uma experiência humana tão normal, nós somos incapazes, por assim dizer, de descrever a coisa tal como nós a sentimos, tal como nós a percebemos. Quer dizer, a nossa percepção é limitada e nós percebemos a coisa mesmo, mas percebemos muito mais do que aquilo que nós conseguimos dizer do que nós percebemos. Ora, quando nós conseguimos perceber isso, nós estamos percebendo muito mais do que aquilo que nós estávamos percebendo simplesmente ao comer a coisa. Por isso, quando os apóstolos dizem: agora não falas mais em figuras, agora nós vemos que vieste claramente da parte de Deus. Nós vemos, estão vendo o quê? Eles estão vendo Jesus descendo, a procissão eterna? Não, eles estão vendo algo que ultrapassa a capacidade de ver, estão vendo algo que não pode ser verbalizado. Naquelas palavras, Jesus foi conduzindo os seus espíritos a um nível mais profundo de fé, a um nível, poderíamos dizer com linguagem humana, mais abstrato de fé, mais contemplativo de fé. Há uma espécie de sobrevoo no qual eles não conseguem sequer dizer exatamente aquilo que eles estão vendo, mas que eles estão vendo mais claramente do que antes estão,
ainda que não consigam dizê-lo. Ou seja, a fé precisa crescer em nós, a tal ponto que ela vai nos conduzindo a uma visão mais alta, a uma percepção mais alta, que tem algo de vertiginosa do mistério de Deus, que carrega consigo um estupor, um maravilhamento, uma impossibilidade de se exprimir. E a ação do Espírito Santo em nós se destina a nos levar a um nível mais alto dessa fé sobrenatural. Jesus respondeu: credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis cada um para seu lado e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. É muito interessante que esse versículo é bastante paralelo a alguns versículos da primeira carta de São João. Por exemplo, quando São João diz: tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. A palavra concupiscência é uma palavra que no latim significa desejo. Cupiscere, em latim, é desejar. Está tentando traduzir uma palavra grega que é a palavra epitimia, que significa isso mesmo, desejo. Então ele está falando que há um desejo da carne, há um desejo dos olhos, e há uma soberba, uma espécie de desejo do ego, que é um desejo de autoexcelência, um amor próprio desordenado. E o que São João está dizendo é que isso é o que move o mundo. Essas três coisas. O que faz as pessoas se moverem carnalmente? Ou elas estão buscando satisfazer um prazer, ou satisfazer uma ambição, ou satisfazer o próprio ego. Essas três coisas é que compõem aquilo que o homem carnal deseja, aquilo que move o mundo. E para matar a tríplice concupiscência, como é que se faz? É muito interessante, por exemplo, todo o budismo, ele pretende fazer o homem atingir o estado de esvaziamento interior em que ele não deseja mais nada. E ao não desejar mais nada, quando ele chegar a esse ponto, ele atingiria a iluminação pelas suas próprias forças naturais. O que em si mesmo é um pouco contraditório, porque se eu desejo não desejar nada, eu já estou desejando alguma coisa. Por isso que o Evangelho nos faz entender que o único jeito de desmontar isso em nós é através de um princípio sobrenatural. Esse princípio sobrenatural é a fé. E é nesse sentido que um outro versículo de 1 João diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Só que ele não está falando da fé em nível humano, aquilo que nós chamaríamos de crença,
que é essa fé genérica que as pessoas têm? Eu creio em Deus. Tá. Isso significa, eu acho que Deus existe. Isso não é capaz de fazer nada praticamente por ninguém. Porque na prática a pessoa continua se movendo pela tríplice concupiscência. Ela está desejando o que a carne deseja, o que os olhos, a ambição deseja, e o que a soberba deseja. Ele está desejando isso. E paralelamente crê em Deus. Ou se não, faz algo mais diabólico ainda, que é usar Deus para continuar desejando o que deseja a tríplice concupiscência. Aí é tipo coisas como a teologia da prosperidade. A pessoa crê em Deus para ter dinheiro, crê em Deus para ter prazer, crê em Deus para se sentir melhor, para se achar o melhor. Mesmo esse cristianismo terapêutico, esse cristianismo dos coaches, esse cristianismo que está por aí nas redes sociais, é muito feito disso. No fundo, você está desejando você mesmo. Essa crença não serve para nada. Ela vai deixar você cada vez mais escravo da tríplice concupiscência. E por causa disso, você vai ser afligível. Qualquer coisa vai te derrubar. Você não tem força. Porque não adianta você imaginar que você vai ter força autocentrando-se em você mesmo. Eu não tenho um eu. O meu eu, ele é dado como empréstimo por Deus. A capacidade de dizer eu é uma potência que não vem de mim. É Deus que no meu ser me possibilita que eu diga eu. E, portanto, como eu não me autogerei, eu não me autossalvei, não existe a possibilidade de que eu consiga isso por mim mesmo. Portanto, o que o Evangelho nos mostra é que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou, o que Jesus está dizendo aqui, no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em que sentido eu venci o mundo? É no sentido de que São João fala na sua primeira epístola, o mundo está constituído pela tríplice concupiscência. A fé me levanta por cima disso. E eu começo a enxergar Deus como o princípio de tudo. Eu sou arrebatado no meu entendimento pela contemplação daquele que é. Eu olho para a humanidade santíssima de Cristo como a razão de tudo aquilo que eu tenho de bom. E por Ele eu chego ao Pai, ou seja, eu atinjo o mistério da Trindade. Quando nós somos levados, isso não pela nossa elucubração, não é um exercício mental, como o que um teólogo pode fazer, é algo muito mais alto do que isso. Quando nós somos levados por isso, pela graça, quando nós, por assim dizer, nos jogamos nas asas do Espírito Santo e nos deixamos levar para um nível de fé mais alto, em que, por assim dizer, é Deus que nos fala, é a graça que nos ilumina, é Ele que, dentro da nossa alma, faz resplandecer a sua luz, quando nós rezamos e perseveramos nos seus mandamentos, na fé e na caridade, quando nós rezamos e perseveramos na vida de oração, insistimos, persistimos, exatamente como diz Atos 1,14, quando fala que os apóstolos estavam ali no cenáculo, antes de Pentecostes, perseverando em oração, proscratereuntes, perseverando quer dizer, firmemente insistindo, firmemente persistindo, como quem numa direção quer atingir uma meta, um alvo, buscando, batendo, pedindo, sabendo que isso não vem de nós, não brota da nossa iniciativa, mas é de Deus, é dele que vem, é de Cristo, é de Deus por Cristo, é de Deus pela humanidade santíssima de Cristo. Quando nós perseveramos nessa união, rezando, insistindo, clamando e
cada vez mais buscando não a nós mesmos, mas a Deus, a Deus, a Deus, desmascarando a tríplice concupiscência em nós, saindo de uma vida exterior e migrando para uma vida interior, mortificando a nossa carne para vivificar o nosso espírito. Como diz São Paulo, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Ou seja, não atenderes aos desejos da tríplice concupiscência carnal. Então, a aurora da fé começa a nos desinstalar do enraizamento no mundo exterior. E a fé começa a vencer em nós. Jesus Cristo começa a vencer em nós. A tribulação do lado de fora não perturba a nossa alma do lado de dentro. A perseguição do lado de fora não tira a nossa paz do lado de dentro. E nós entramos na mesma perspectiva de Jesus, que dorme no meio da tempestade, que é capaz de colocar um barquinho, um travesseiro no fundo do barquinho, e no meio de uma tempestade pavorosa dormir. Por quê? No mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo, eu já estou numa outra esfera. Eu aprendi a ser levado para uma outra perspectiva, que é a perspectiva da fé sobrenatural. Eu estou ocupado com Deus, a minha mente está elevada sobre as coisas divinas. Eu sei que aqui na terra só tem instabilidade, perturbação, dialética, confronto, controvérsia, briga, desejos que jamais poderão ser satisfeitos. Eu já furei o meu olho, eu já não espero mais nada daqui de baixo. Eu já entendo que tudo aqui diz respeito à insaciabilidade. Eu jamais vou me saciar, porque aqui tudo é aperitivo. O meu pão é o pão do céu. No mais, tudo é aperitivo. Tudo só vai me deixar com mais fome. O único pão que pode me alimentar é o pão de Deus que dá a vida ao mundo. Peçamos ao Senhor que nos faça levar a sério o chamamento do Espírito Santo para uma verdadeira vida espiritual. Então, essas palavras deixarão de ser apenas frases de rabeira de caminhão. No mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. Isso deixará de ser uma frase motivacional, uma frase para se colocar no status do Facebook, se tornar uma realidade. Nós entenderemos que a fé nos resgata efetivamente da dependência das coisas externas e nos impulsiona, nos projeta para algo que é sobrenatural, algo que não vem de nós, algo que é dom de Deus.